Olá, vamos dando sequência aqui à leitura Yoga como Estilo de Vida de Chandramukha Swami. Santosha, um convite à autossatisfação. Então, a autossatisfação é propriamente dita, propriamente sentida, propriamente explicada como uma satisfação voltada para a plataforma espiritual. A plataforma que não está direcionada às coisas materiais, mas sim uma alegria, um contentamento em Deus, nas coisas de Deus. Então, quando a gente atinge essa plataforma na linguagem sânscrita, é chamado de Brahma Bhuta. A gente torna-se completamente satisfeito em Deus e totalmente desapegado das coisas materiais. Totalmente é um termo assim material, de uma palavra material assim, que diz assim: você rejeita tudo. Não, você não rejeita, você é totalmente desapegado. Aqui no plano material é bem difícil a gente ser totalmente desapegado às coisas da matéria. Por quê? Porque Maya, a yoga da ilusão, está sempre nos treinando, nos cutucando todos os dias, para que a gente caia da cadeira de bumbum no chão e a gente entenda que a gente não é autorrealizado. Ou seja, o yogi que atinge Brahma Bhuta é aquele yogi que alcançou essa união com o absoluto. É o estado de samadhi, que as almas realizadas, autorrealizadas. O que é uma alma autorrealizada? Repito, é uma alma que se realizou em Deus e não na matéria. A autorrealização em Deus. E alcançar essa realização é você estar unido a Deus em amor, devoção e gratidão. E desapegado das coisas materiais. Aí sim, essa palavra totalmente pode ser inserida nesse contexto. Por quê? Porque esse contexto, ele traz essa revolução de você entender que enquanto você permanece apegado às coisas materiais, você desvanece em um sonho profundo, em um sono profundo. Você está deitado no colo da bruxa chamada Maya, da ilusão, e ela nina você para você continuar ali. Então, essa plataforma Brahma Bhuta é quando você atinge e se liberta deste condicionamento material, que não traz santosha. Santosha não traz esse contentamento material, e sim um contentamento espiritual. Ele explica aqui: tornar-se Brahman não implica necessariamente perder a identidade ou os desejos, pois o desejo é inerente à natureza da alma. Então a alma ela vai estar sempre desejando, só que a alma ela vai estar numa plataforma transcendental e ela não vai mais desejar as coisas materiais. Pouco a pouco as coisas materiais vão perdendo esse sentido. Eu posso abrir um parêntese aqui, humildemente falando da minha experiência, de 2 anos de Bhakti Yoga, mais esse ano 2025. Nós estamos no meio do ano, vamos dizer 2 anos e meio, né? Já vamos entrar para o 6º mês. Então, 2 anos e meio de prática de Bhakti Yoga, muita coisa. Algumas coisas não são mais importantes na minha vida como eram antes. Alguns desejos que eu tinha, materiais, eles passaram para uma plataforma de desapego, porque eu já sei o que é estar naquele processo ali, vinculado a esse desejo material. Por exemplo, carnaval. Eu brinquei muito carnaval, eu era fã do carnaval. Hoje eu vejo carnaval da televisão e nem me alento mais. Então, por quê? Porque são coisas que vão perdendo sentido quando você vai dando sentido à sua vida, no sentido que você vai entrando na plataforma divina, transcendental, e você vai se apegando às coisas que fazem sentido para a sua alma e menos sentido para as coisas do corpo. Então, esse desejo ele vai estar sempre inerente à alma, mas não o desejo material de desfrutes materiais. A gente vai aprender, nós almas condicionadas, vamos aprender com Santosha a direcionar esses desejos para Deus, para a plataforma transcendental, que transcende as coisas materiais.
O livro sagrado Bhagavatam fala de uma história de um Bhakti Yogi, de uma alma que praticava a yoga da devoção, que ele fixou sua mente nos pés de lótus de Krishna, ou seja, ele meditava em Krishna, e nesse momento derradeiro, quando ele estava para sair a alma, para sair do corpo, ele atingiu esse estado de Brahma Bhuta, esse estado de unificado com Deus, né? Então, assim, esse estado de Brahma Bhuta é a inteligência espiritual, e é inteligência espiritual, e é ESP, é espiritual e não é emocional, porque IE pode ser inteligência emocional. Então, no derradeiro momento que você esteja aqui na Terra, você pode transcender e pode não mais voltar mais na Terra, e sim para planetas superiores. A Bhagavad Gita diz: aquele que no momento da morte fixa a mente no Senhor com devoção, alcança a sua natureza divina eternamente. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6, a suprema personalidade de Deus, antes de você partir desse mundo material. Mas como você vai, no momento da sua morte, pensar em Deus, em Krishna, meditar nos santos nomes do Mahamantra Hare Krishna, se você vai estar super debilitado, seu corpo material vai estar super debilitado? Será que sua mente vai dar conta e seu desejo vai dar conta de trazer, então, para esse momento final? Então, por isso que os grandes sábios, mestres e gurus e professores, inclusive meu mestre espiritual Chandramukha Swami, autor deste livro, ele diz, é algo que você tem que começar a praticar anos antes da sua partida deste mundo material. Não vai ser na hora que você vai pensar em Deus e cantar os santos nomes e estar liberado, estar liberto desse mundo material. Não, não é assim. As coisas, elas precisam serem bem claras e explicadas e também praticadas para que a gente vá colocando a nossa mente e o nosso coração em direção a Deus, a Krishna. E nesse momento derradeiro a gente pense nele, não é na hora derradeira. Pensou, né? Pode ser que aconteça, pode ser que tenha almas que se libertem, que se liberem nesse último momento final. Então, isso é importante, importantíssimo. Por quê? Porque a gente volta aqui neste planeta Terra, porque a gente está apegado a ele e as coisas que contém aqui no planeta Terra. Então, se eu transcendo o meu corpo apegado à minha mãe, um exemplo, eu vou voltar novamente para continuar esse meu apego, até o dia que eu entenda que chega de apegos. O apego que eu tenho que ter é com a suprema personalidade de Deus, Krishna, suas divinas expansões. A C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada faz o seguinte comentário. Apesar de Maharaja Praperto ter parado toda a prática de yoga mística e compreender a consciência de Deus, aproveitou-se da sua prática e se situou de imediato na plataforma Brahma Bhuta, a fim de acelerar sua volta ao Supremo. A meta desse sistema específico de asana, ou seja, postura espiritual, conhecido como postura sentada para a liberação, é Muktasana. Obter sucesso e aos poucos se elevar a vida e finalmente alcançar essa libertação. Então, isso é um exercício de yoga muito profundo, que exige técnicas de treinamento, de práticas. Mas quando você sai desse processo de ficar apenas voltado para yoga mística e pratica a yoga devocional a Deus, a união a Deus através da devoção, você vai atingir planetas, sua alma ao sair do corpo vai atingir e vai a planetas espirituais, chamados de Vaikunta, ou Krishna Loka, ou seja, vai atingir o reino de Deus, como se fala os evangélicos e os católicos, né? Mais os evangélicos. Então você vai atingir o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é tão fácil assim de atingir apenas com blá, blá, blá e com palestras e com pregações. Não, nem muito menos me ouvindo aqui. O reino de Deus só vai ser atingido, você só vai voltar ao Supremo se você fizer uma prática espiritual para esse fim. Mas se a gente aqui na Terra não está nem aí para nada, só pensa em
beber, dormir, comer, se defender e acasalar. Ou seja, os sentidos materiais. Como é que a gente vai entrar no reino de Deus bebendo, comendo, se defendendo e acasalando? 4 atividades materiais limitadas de conforto material. Eu tenho minha casa, eu tenho minha comida, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas viagens, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou lá me preocupar em voltar para o Supremo? Pois é, pois vai voltar de novo para esse cativeiro terreno. Depois que eu estudei, que eu estudo, que eu escuto, que eu escutei, continuo escutando, eu hoje já tenho mais digamos assim, uma consciência voltada para esse processo de trabalhar, batalhar, minha batalha de Kurukshetra, como diz na Bhagavad Gita, de não mais retornar aqui nesse planeta Terra. Então, Santosha traz essa possibilidade de autorrealização, de autossatisfação em Deus. E na prática de Bhakti Yoga, a yoga da devoção, é um caminho, um atalho, né? Onde você pode atingir essa fase Brahma Bhuta mais rápido, digamos assim, não digo sem esforço, porque nada nessa vida material é atingido sem esforço. Tudo tem que ter um esforço intelectual, mental, emocional e de práticas. Então, assim, como se confirma na Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26, para confirmar o que eu estou tentando passar aqui para mim e para vocês, se afirma: praticando Bhakti Yoga, o Bhakti Yogi está sempre situado na fase de Brahma Bhuta. Se um devoto é capaz de continuar na plataforma de Brahma Bhuta, autorrealização em Deus, ele entra no céu espiritual imediatamente após a morte e retorna ao Supremo. Esse é meu desejo. Retornar a Deus, retornar ao Supremo e parar de sofrer com essas mazelas materiais. Doença, pobreza, conflito, guerra, fome, violência. Eu não vou listar aqui, mas todos sabem o que vem acontecendo na atualidade no planeta Terra. O devoto não precisa lamentar-se por não ter praticado Kundalini, chakra, ou por não ter penetrado os 6 chakras. Ou seja, essas práticas místicas diante de Bhakti Yoga, não que sejam irrelevantes, mas a importância é muito abaixo de uma Bhakti Yoga, porque a Bhakti Yoga é a fisioterapia da alma. É você sempre se lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus, e estar sempre em contato com as coisas de Deus, ouvindo, cantando, falando, compartilhando, se associando, escolhendo aquilo que é necessário para o seu avanço espiritual e rejeitando aquilo que não traz mais avanço espiritual para a sua vida. Então, praticando esse processo, a gente vai, normalmente, a gente vai caminhando e entregando a nossa alma ao Supremo. E assim, a gente vai nesse processo de se equilibrar e equilibrar-se em Deus. E quando chega o momento da nossa partida desse corpo material e desse plano físico, a gente vai partir de acordo com a nossa vontade. Qual é a sua vontade? Eu não quero nem saber desse negócio de hora da morte. Não é assim que a gente fala aqui no Brasil. A gente morre de medo de falar de morte, como se a morte não existisse. Então a gente precisa entender que do jeito que a gente nasce, a gente vai morrer. Só existe um espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Então, o que fazer entre o nascimento e a morte é o que vai declarar a sua libertação após a morte. Então, é muito importante que a gente adquira Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. Jnana se refere ao conhecimento do indivíduo sobre sua identidade espiritual de alma, obtido quando ele deixa de pensar que é o corpo material. De fato, sem um entendimento profundo da distinção entre as existências materiais e espirituais, ninguém pode iniciar seu processo de realização espiritual. Ou seja, se você não sabe o que é alma, o que é corpo, você não sabe quem é Deus, você não conhece sobre Deus, você não estuda sobre Deus, você não sabe que existe uma diferença entre as existências materiais e material e espiritual. Então, você não tem conhecimento, e por você não ter conhecimento, você está no modo da ignorância. E assim vai ser até o final dos seus dias, se você não sair desse modo da ignorância. Assim, ao atingir a plataforma de Jnana Yoga, de conhecimento sobre Deus, que é a base desse estado de Brahma Bhuta,
O yogi deve continuar progredindo para alcançar Vijnana, o estágio em que o yogi entende plenamente sua real posição como parte integrante da Suprema Personalidade de Deus. Vijnana é o conhecimento espiritual prático e científico e, portanto, concede a garantia de liberação. Vijnana está acima de Jnana. Vijnana é o conhecimento do Altíssimo. Jnana é o conhecimento que eu vou adquirindo materialmente para chegar ao Altíssimo. A Bhagavad Gita descreve Bhakti Yoga como uma verdadeira ciência espiritual que oferece o entendimento real do Dharma, da missão da alma, através da compreensão baseada em atividades devocionais e práticas. Então, a partir do momento que eu estudo Jnana Yoga, estudo sobre Deus, eu vou evoluindo e saindo da ignorância, pego o modo da paixão e uso como energia para chegar no modo da bondade, que ainda não é a bondade de Deus, que a bondade de Deus é a bondade pura, não é essa bondade material contaminada ainda dos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Então, Vijnana está bem acima, porque Vijnana é o conhecimento espiritual prático e científico, que se encontra na prática de Bhakti Yoga. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus, em amor, devoção e gratidão. E assim, eu vou fazendo das minhas atividades devocionais práticas uma forma de evolução. E alegremente eu vou evoluindo e oferecendo os frutos desse trabalho para Deus. Por quê? Porque é muito importante o serviço devocional, é agradável, porque a gente fica feliz, autossatisfeito, santosha, e oferece os frutos desse trabalho para Deus, porque eu não tenho nada a ver com o fruto dos resultados desse trabalho. Por exemplo, este trabalho de yoga como estilo de vida, a leitura meditativa, postada aqui, sempre junto com a Bhagavad Gita. Eu não sei qual é o resultado, não sei quem está vendo, não sei quem está gostando, não sei se não estão gostando. Não, eu não estou preocupada. Antes eu estava, porque eu estava absorta, condicionada aos frutos do resultado. A partir do momento que eu pratico Bhakti Yoga, eu não entendo que tudo é devoção. Para que eu vou ficar apegada se eu estou entregando a Deus? Deus é quem sabe. Mas isso é um treinamento mental, é um treinamento espiritual, é um treinamento mental, é um treinamento emocional. E aí vai desaguar nas minhas atitudes. Jnana se refere ao conhecimento do indivíduo sobre sua identidade espiritual. Jnana, conhecimento, obtido quando ele deixa de pensar que é corpo material. Aham Brahman, eu sou uma alma eterna. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou buscar a distinção. Isso aqui é matéria, isso aqui é espírito, isso aqui é de Deus, isso aqui é da ilusão. Isso aqui faz bem para mim, amém. Isso aqui não faz bem para mim, gratidão, desapego. E aí eu vou ficando livre desse peso, dessa contaminação material, dessa preocupação em querer ser Deus e querer controlar tudo e a todos. Porque eu não consigo mesmo. Não vamos conseguir. Eu já fiz esse teste e me dei muito mal durante muitos anos da minha vida em querer ser a controladora de tudo e de todos. Hoje eu estou bem mais tranquila porque eu obtive um pouco de conhecimento através dessas aulas, não chamo de aulas, esses compartilhamentos, através de buscar o meu autoconhecimento, a minha autorrealização em Deus. Então há uma batalha por trás disso tudo, há uma vontade maior. E não ficar, eu não posso, porque isso, porque aquilo. Quando você pode um monte de coisa supérflua e que não lhe trazem evolução. Então, vamos atingir essa plataforma espiritual de autossatisfação chamada de Brahman espiritual Bhuta, estado espiritual de evolução, onde eu vou colocar em prática o meu conhecimento. E esse conhecimento vai ser um conhecimento espiritual, científico. Exemplo, a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita descreve Bhakti Yoga, que é esse conhecimento espiritual, prático e científico, através da oferta a Deus, da devoção a Deus, da prática da yoga a Deus. E aí eu fico tranquila. Mas essa tranquilidade você tem que sentir de dentro para fora, do seu coração realmente. E você não precisa falar. As pessoas que estão lhe vendo vão dizer, vão sentir.
e você vai só agradecer. Com gratidão eu encerro mais um dia de Yoga como estilo de vida Santosha, um convite à autossatisfação. Gratidão.